A cura do cego de Jericó. Marcos 10, versículos 46 a 52. Gosto de olhar para essa passagem de Jesus por Jericó e o associar à vida cristã. Digo isto em várias perspectivas, seja de um servo dedicado e obediente, que em algum momento se sente melhor do que o irmão fraco ou que ainda está engatinhando, ou seja do irmão que de tão fraco pensa não poder tornar-se forte e dedicado como os mais maduros, ou mesmo como a ovelha perdida, que apesar de não estar entregue aos prazeres do mundo, se encontra fora da casa de seu Senhor. Deixarei que o leitor associe a explanação ao contexto que melhor entender, mas lembre-se, estamos aqui fazendo apenas uma analogia. Versículo 46. O início desse texto indica três situações. A primeira, quando saía de Jericó, ou seja, o Senhor estava de saída da cidade. Sua missão já estava cumprida para o devido momento, e por algum motivo, não escrito na Bíblia, Bartimeu, o cego mendigo, não pôde estar com ele. Irmãos, o que nos impede de estar com o Senhor? De se comprometer com os trabalhos da casa do Senhor? Que tal identificar tais motivos e pedir direcionamento a nosso Deus? Segunda situação. Juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Jesus estava não só acompanhado pelos discípulos, que podemos hoje associar às lideranças da igreja, mas também por uma grande multidão, que associaremos aqui a todos os crentes que vão à igreja com frequência. Muitas vezes queremos comparar essa frequência ou o assumir dessas funções como sinônimos de fé, pureza, retidão, pois é o que de fato esperamos dos tais, mas precisamos tomar cuidado com essa afirmação. Lembre-se que os fariseus também eram assim. Não podemos deixar que tal pensamento nos leve a fazer comparações entre os que são de tal modo e os que não são. Isso pode nos levar a pensamentos de competições e até mesmo a sentimento de orgulho e engrandecimento pessoal, que poderá não só nos levar ao pecado, como também a afastar pessoas como Bartimeu da casa do Senhor. Será que não estamos fazendo juízo dos pequeninos irmãos que ainda precisam de leite espiritual? Será que não estamos servindo de tropeço a esses cristãos? Terceira situação. Cego, mendigo, estava assentado à beira do caminho. Podemos aqui olhar tanto para os que se desviaram e sentem necessidade de voltar à casa do Senhor, como mais à frente veremos o mesmo dizer que volte a ver, ou apenas supor que este é um não crente que ouviu a palavra de Deus e se sentiu maravilhado com o seu poder, a ponto de ter a fé que muitos dos líderes e crentes frequentes não o têm. Pôs-se a clamar, mas ele cada vez gritava mais. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Será que temos essa mesma disposição para buscar o Senhor? Perceba que nos versículos 48 e 49, mesmo clamando, era repreendido pelos que seguiam a Jesus. Será que não estamos repreendendo os Bartimeus da igreja enquanto deveríamos ajudá-los a clamar e a adorar de maneira cada vez mais firmes e levá-los a conhecer a Jesus? Versículo 47 e 48. Aqui temos uma postura de clemência, de apelo, de reconhecimento do poder que o Senhor Jesus tem para fazer o impossível. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. São expressões que apontam para a humildade de um homem em apuros, que acabara de ouvir falar ou de saber que está próximo de um Deus vivo que podia ajudá-lo. Será que ainda mantemos em nós esta humildade e este reconhecimento de grandeza do nosso Deus? Ou será que já estamos nos engrandecendo com o seu agir em nossas vidas e nos afastando do espírito de alegria e impotência, segurança e fé que marcam a nossa conversão? Versículo 49. Chamai-o. Esta é a resposta de nosso Senhor àquele homem pobre, humilde, que não fazia parte do grupo que o seguia, que não tinha parte com o seu ministério, mas que,
acreditava na sua soberania, em seu poder, reconhecia e tinha fé no que ele poderia fazer. E arriscamos dizer que não só por ele, mas pelo povo, pois logo veremos que ele passaria a seguir a Jesus. Bartimeu não se importou com as repreensões, não se intimidou com a negligência e falta de amor demonstrado pelos que seguiam o Senhor. Negligência esta que nos assusta. Ele confiou que, se buscasse, se continuasse sua luta, Deus o ouviria e o atenderia por sua misericórdia. Será que estamos nos deixando intimidar com a postura de alguns que, fazendo-se os servos, líderes ou mesmo frequentes fiéis de igreja, nos falam com falta de humildade e com voz de acusação? Será que estamos sendo esse tipo de crente que, achando-se mais santos, julgamos e fazemos distinção? Oremos para que não. E oremos para que o Senhor nos dê força, fé e compromisso para que não nos desviemos e que possamos também, assim como Bartimeu, alcançar a graça de nosso Senhor. O versículo 50 aponta para a alegria de um servo que ouve a voz do seu Senhor o chamar com amor. Já falamos disso um pouco atrás, agora veja o versículo 51. O Senhor lhe pergunta o que quer que lhe faça. É certo que ele, por ser onisciente, já o sabia, mas não podemos esquecer de um passo importante na vida cristã. Ao orarmos e pedirmos, estamos também testemunhando. Não é pelo pedir, e sim por expressar para a sociedade que adoramos e clamamos a um Deus que nos atende conforme seu tempo, sua vontade e se assim o quiser. É questão de serviço e de testemunho. Para um homem sem Deus, isso é humilhante. Para o homem com Deus, isso é maravilhoso. Senhor, que eu torne a ver. Podemos aqui apontar para diferentes direções. Um homem que pede a Deus ajuda para ter uma condição melhor de vida, que busca socorro por estar em aflição e desprezo, e até mesmo um pedido de ajuda para voltar a sentir o primeiro amor. O amor entre Deus e seu servo. Amor este que o pecado retirou de seu coração, mas que não deixou de existir, pois Deus não desiste de nós. Será que não deveríamos nós realizar o mesmo apelo? Espero que já estejamos firmes o suficiente para saber que há determinados momentos da vida que precisaremos novamente reconhecer nossa pobreza, nossa dependência e nos voltar ao primeiro amor. E que a vergonha não é ter que passar por este estágio novamente, mas sim recusar a pedir novamente que o torne a ver. Ou pior ainda, vergonha é sermos nós os que repreendiam para que se calasse um servo do Senhor que está posto nesta situação. Esperamos que todos os Bartimeus possam logo ouvir do Senhor o que está posto no versículo 52. Vai, a tua fé te salvou. E assim como este Bartimeu, possamos ver que após receber a bênção, esses também seguiam a Jesus estrada fora. Que Deus nos abençoe. O texto. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, um nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora.